Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula de filosofia para o terceiro ano do ensino médio. A aula de hoje será a aula de número 3.2.5, com o seguinte tema: o criticismo de Kant, parte 1. Antes de adentrar nesse tema, nós vamos primeiro fazer a revisão dos conteúdos das 4 aulas anteriores. Na aula 1 desta nova etapa, nós estudamos algumas características do resumo, que foram conceito, finalidade, formas de resumo e, por fim, alguns tipos de resumo. Na aula 2, nós analisamos de forma filosófica a pintura La Clairvoyance, que pode ser traduzida como A Clarividência, uma obra de 1936 de René Magritte. Nós tentamos relacionar aquela pintura com um tema da filosofia, que é o tema da teoria do conhecimento. Na aula 3, nós fizemos a primeira parte da nossa investigação. Foi pedido que vocês primeiro lessem o texto e depois que relessem esse texto, sublinhando as partes mais importantes. E essa foi a parte principal dessa aula 3. Na aula 4, nós continuamos com a nossa investigação, mas agora na parte 2. Sendo que agora vocês deveriam fazer um resumo do texto a partir principalmente dos trechos que foram sublinhados ou destacados por você. Após fazer a revisão dessas 4 aulas, a gente vai adentrar agora no tema da nossa 5ª aula. O tema da aula de hoje, como nós já falamos, é o criticismo de Kant, parte 1. Logicamente, antes da gente adentrar propriamente no tema filosófico, vai ser necessário da gente compreender um pouco alguns elementos biográficos do autor, que no caso da aula de hoje é o Kant. Pois bem, Immanuel Kant foi um dos filósofos mais importantes que já existiu, e ele está muito ligado e relacionado com a filosofia alemã. Ele viveu entre 1724 e 1804. Ele fez parte de um movimento filosófico conhecido como Iluminismo, um movimento que valorizava a razão humana e a ciência. Uma das principais obras do Kant foi a Crítica da Razão Pura, essa obra aqui, que foi uma obra em que ele tentou fazer um exame crítico da razão, ou seja, ele tentou mostrar o que é o conhecimento, quais são os tipos de conhecimento, em que condições o conhecimento ocorre, entre outros elementos. Iremos destacar aqui, na aula de hoje, uma daquelas investigações que o Kant faz lá na Crítica da Razão Pura, que é a investigação sobre os tipos de conhecimento. Antes disto, porém, é necessário a gente lembrar que o Kant estava em um debate, em um confronto entre os racionalistas e os empiristas. Para os racionalistas, como nós já falamos em aulas anteriores, a origem do conhecimento está na razão, no intelecto humano, na mente, nas ideias. Já para os empiristas, a origem do conhecimento está nos sentidos, na experiência ou ainda no corpo. O criticismo de Kant seria uma certa oposição, seria uma reunião tensa, ou melhor ainda, seria uma superação daquela oposição entre racionalismo e empirismo. Por que o criticismo de Kant seria isso? Porque para o Kant, tanto a razão quanto a experiência fazem parte e são importantes no processo de conhecimento. Vamos tentar compreender agora como o Kant interpreta aqueles 2 tipos de conhecimento que nós falamos anteriormente: o racionalismo, a razão, e o empirismo, a experiência. Para Kant, existem 2 formas básicas do ato de conhecer, como nós podemos ver no gráfico aqui acima.
Existe, segundo Kant, o conhecimento empírico, que lembra o empirismo, e existe o conhecimento puro, que lembra o racionalismo. Entretanto, o Kant utiliza novos nomes para o conhecimento empírico e o conhecimento puro. O Kant vai falar de conhecimento a posteriori e de conhecimento a priori. A gente vai entender agora o que cada um desses dois nomes significa. Primeiramente, nós vamos ter o conhecimento a posteriori, que é a forma como o Kant chama o conhecimento empírico. Mas o que significa conhecimento a posteriori? A posteriori parece lembrar posterior, ou seja, aquilo que vem depois. Mas a questão agora seria, posterior a quê? Vem depois de quê? E a resposta é posterior à experiência. Ou seja, o conhecimento a posteriori é aquele que é posterior à experiência. O conhecimento a posteriori é aquele que vem depois da experiência. Por exemplo, a frase "este livro tem a capa verde" expressa um exemplo de conhecimento a posteriori. Por quê? Porque para afirmar aquela frase, "este livro tem a capa verde", primeiro você precisa ver o livro, depois você precisa ver a capa do livro e, por fim, você vai precisar ver a cor da capa do livro. Todo este ato é guiado pela visão, ou seja, pelos meus olhos, que é um dos nossos sentidos. E como nós vimos, os sentidos dão origem à experiência. Só depois de nós termos a experiência do livro, ou seja, só depois de nós termos visto o livro, é que nós vamos poder afirmar que ele tem a capa verde. Além do conhecimento a posteriori ou empírico, existe também um outro tipo de conhecimento no Kant, que é o conhecimento puro. Kant também utilizará uma nova nomenclatura para o conhecimento puro. O Kant vai falar que o conhecimento puro é o conhecimento a priori. Novamente vem a questão, o que significa a priori? A priori significa algo que vem antes de outra coisa, algo anterior. E aí novamente nós perguntamos, mas anterior a quê? Ou vem antes de quê? Novamente a resposta é em relação à experiência. Ou seja, o conhecimento a priori é anterior à experiência. O conhecimento a priori vem antes da experiência. Desta forma, o conhecimento a priori vem antes dos sentidos. Por exemplo, o conhecimento a priori ele vem antes de eu ver algo. Se ele nasce, então, antes da experiência, qual seria a origem do conhecimento a priori? A origem do conhecimento a priori é por meio de uma operação racional, ou seja, da nossa mente, de uma ideia. Essa é a origem do conhecimento a priori. Portanto, o conhecimento a priori lembra o conhecimento racional que nós estudamos em aulas anteriores. Kant coloca duas características para o conhecimento a priori, que são, primeiro, universal, segundo, necessário. Por que universal? Porque vale em todos os lugares, no Brasil, na Alemanha, no Japão, na África, e também vale em todos os tempos, vale no passado, no presente e no futuro. Por causa disso, ele é um conhecimento universal. E por que necessário? Porque é algo que tem que acontecer de forma obrigatória. O conhecimento a priori é muito observado nas leis matemáticas. E nós trouxemos uma lei matemática hoje que diz o seguinte: duas linhas paralelas jamais se encontram no espaço. Esta frase é um exemplo de conhecimento a priori, porque ela veio antes da experiência, ou seja, ela foi produzida apenas por uma ideia. Primeiro, um matemático pensou em duas linhas.
Depois, ele criou a ideia de que quando duas linhas não se tocam, elas serão chamadas de linhas paralelas. E aí é que foi formado o conceito de que duas linhas paralelas são linhas que não se tocam ou não se cruzam. Depois de ter criado este conceito em sua mente, o ser humano passou a aplicar esta ideia na construção de um prédio, por exemplo. E aí, só nesse último momento é que a experiência ou os sentidos irão entrar em jogo. Quando nós observamos, por exemplo, as linhas paralelas de um prédio ou de uma construção. Assim também ocorreria se eu dissesse que 2 mais 2 é igual a 4. Essa expressão é algo que foi criado primeiro na mente. É um conhecimento a priori. Por quê? Porque vem antes da nossa experiência. A questão agora é: 2 mais 2 é igual a 4. É verdadeiro apenas aqui no Brasil? É verdadeiro também no Japão? A resposta para isso é sim. Outra questão. Há 1000 anos atrás, quanto era 2 mais 2? E daqui a 1 milhão de anos, quanto será 2 mais 2? E a resposta é: continuará sendo 4. Ou seja, nós temos aí um exemplo de conhecimento universal, que é aquele que vale em todos os espaços e em todos os tempos. Lembrando, o conhecimento a priori é universal. Vimos ainda uma outra característica do conhecimento a priori, em que nós afirmamos que ele era necessário. Ou seja, para dar um exemplo, se eu não gostasse que 2 mais 2 fosse 4, se eu quisesse que 2 mais 2 fosse 5, eu poderia mudar isto? Não. Por quê? Porque isto é necessário, é obrigatório que 2 mais 2 sejam 4. Portanto, para lembrarmos, o conhecimento a priori é universal e necessário. Sendo assim, nos encaminhamos agora para o final da nossa aula. Falamos um pouco hoje sobre quem foi o Kant e sobre a divisão que ele fez entre conhecimento a posteriori e conhecimento a priori. Caso exista alguma dúvida ou comentário que você queira fazer, basta colocar aqui mesmo nos comentários do YouTube ou me mandar por e-mail. Muito obrigado por assistir e até a próxima aula.